A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade à leitura e um resumo panorâmico do livro Formando o Homem de Deus, de Alan Redpath. E nós vamos prosseguir no 5º capítulo do livro, Perseguidos, mas não esquecidos. O capítulo está baseado em 1 Samuel capítulo 19, do 10 ao 18, e baseado mais no Salmo 59, do 1 ao 17, e como formando um homem de Deus, lições da vida de Davi. Nesse 5º capítulo aqui, nós vamos ver e constatar que pela leitura bíblica, o momento mais dramático da vida de Davi, que ele é perseguido por Saul de uma maneira frenética, de uma maneira absurda, ao ponto tal de que Saul chega buscar a morte de Davi com toda a sua força, porque na realidade nasce um ciúme e um medo de perder o trono. Então Saul passa a perseguir Davi. Mas toda essa perseguição na vida de Davi acaba sendo um trabalhar de Deus, formando Davi para se tornar o rei de Israel. Então, na realidade, a gente aprende algumas lições aqui sobre essa perseguição. E dentro desse capítulo aqui, com o título Perseguidos, mas não esquecidos, chega um momento na vida de Davi que ele foge para longe dos seus familiares, para longe da sua terra, por causa da perseguição que havia sobre a sua vida, pois Saul queria de todo modo que o exército pegasse e matasse Davi. Então Davi foge. O Salmo 59 é um registro, então, da história desse momento que Davi vive. E o Salmo 59 vai dizer o seguinte, só para a gente dar uma introduzida aqui, ele vai dizer bem assim no Salmo 59, versículo 1: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Então Davi já começa então suplicando a Deus para que desse o livramento sobre a sua vida neste momento que ele estava vivendo. E a gente para analisar que esse foi o início de uma época muito infeliz na vida de Davi, uma experiência sombria e solitária, que ainda assim teve uma tremenda função na formação do seu caráter. Davi, neste momento, ele passa a aprender a viver na dependência de Deus e entender que Deus é que guarda a sua vida. E Saul, de toda maneira, temeu muito mais Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. 1 Samuel capítulo 18, 29. Então, em todo o tempo na vida de Davi, a partir do momento que Davi vence o gigante, Saul se torna o inimigo dele durante todo o tempo, trajetória da sua vida. E foi algo que moldou a vida de Davi, o caráter de Davi. Então, neste momento, Davi começa esse salmo colocando diante de Deus seu pedido de libertação. Então, ele quer que Deus liberte ele dessa perseguição, que ele não tinha culpa, e a seguir passa para uma calma e tranquila, para uma certeza de calma e tranquila de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, na realidade, o salmo começa com um pedido de libertação, mas logo em seguida ele começa a manter uma calma, uma certeza de que Deus iria dar a vitória para ele. E dentro desse momento todo que Davi viveu essa perseguição, Saul, no seu esforço para tirar a vida de Davi, Saul estava deliberadamente procurando frustrar os propósitos de Deus. Então, quando Saul passa a perseguir Davi, Saul é usado pelo inimigo para tentar frustrar os planos de Deus. Com isso, Davi
aprende uma lição tremenda, que ele vai colocar em Deus a sua confiança, em Deus a sua esperança, e ele vai entender e compreender que aquele momento depois que passa, ele vai entender que Deus é o seu guardador, o seu guarda fiel, e enfim, ele passa a ter uma nova experiência, ele é moldado da maneira que Deus quer que ele esteja, para que tenha uma segurança quando ele chegue até aquele momento a qual ele estará diante do povo, diante no momento que ele for entronizado, ele tem essa experiência vívida com ele. Você nesta posição na vida, qualquer que possa ser, porque o colocou nela. Você está nessa posição na vida, qualquer que possa ser, porque ele o colocou nela. Então, essa situação que Davi está vivendo, ele não tinha praticado pecado nenhum, ele não tinha errado, ele não tinha falhado, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus permitiu que isso acontecesse sobre a vida de Davi, de maneira que ele veio a aprender lições neste momento. É tanto que Davi teve a oportunidade de eliminar Saul, mas ele não fez isso porque ele entendeu e compreendeu de que Deus estava no controle da sua vida e que Deus no momento certo faria justiça, né? Então, se Deus pode cuidar de todo o universo, pode cuidar de você e da sua pequena necessidade de hoje, que você possa entender e compreender. Por mais que haja perseguições, tudo tem uma lição, tudo tem um momento de edificação na nossa vida. Não importa a nuvem da pressão que está vindo sobre a nossa vida, como houve essa nuvem de pressão na vida de Davi, né? Talvez pode vir sobre a nossa vida, mas a questão é que Deus está nos formando para um novo projeto, um novo plano, e é isso que Deus faz. Deus permite para que nós sejamos moldados. E existe algo aqui que eu até marquei aqui no livro, que está escrito assim: a ajuda de Deus não nos vem quando somos indiferentes, ela vem ao homem que confia em Deus. Em meio à luta, vem aquele que espera a visão com fé, aquele que crê que aquele que confia no Senhor nunca será confundido, aquele que descansa nas promessas da palavra, aquele que crê antes mesmo que clame, Deus responderá. Ela vem ao homem que vive pela fé, como se vivesse de posse da resposta à sua oração, embora o inimigo ainda esteja à sua volta. É a fé que converte a aflição em cântico. Então Davi aprendeu isso no Salmo 59, a gente vai ver que você pode, no versículo 10, ele diz bem assim: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, irmãos, mesmo Davi, mesmo vivendo aquela situação, ele poderia cantar louvores, porque ele aprendeu e entendeu que Deus estava no controle da sua vida e Deus estava sustentando ele pelo poder da sua palavra, pela sua promessa estendida sobre a sua vida. Perseguidos, como diz o título, perseguidos, mas não esquecidos. Em uma parte da palavra do Senhor, Paulo vai escrever dizendo assim: perseguidos, porém nunca desamparados. Então, essa força dessa pressão, tudo isso que vem contra as nossas vidas, tentando nos tirar fora do propósito de Deus, mas ao mesmo tempo Deus está nos moldando, nos lapidando, de maneira que a gente possa entrar dentro do propósito que Ele está determinado para nós. Em nome de Jesus, que você possa entender que quando Deus está formando um homem, uma mulher de Deus, nós vamos passar por perseguições, por uma nuvem de pressão, mas essas perseguições e essa pressão é só nos moldando para aquilo que Deus já tem determinado para nós lá na frente. E o meu conselho é: prossiga, avante, em nome de Jesus Cristo, e que Deus possa continuar movendo sobre a sua vida para que você possa estar sendo formado um homem de Deus, em nome de Jesus.